Carolina Brígido está aqui comigo. Carolina Brígido é a nossa especialista fera em Supremo Tribunal Federal. Carol, como que você está vendo esse debate, essa discussão da regulamentação das redes dentro do Supremo? A gente sabe que tem muita discussão aí dentro sobre isso, tem muita discussão inclusive sobre o ministro Alexandre de Moraes, que às vezes é acusado de bloqueio de conta em rede social. Como é que está esse debate no Supremo depois das explosões? Ei, Raquel, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham hoje, feriado, sexta-feira, mas o jornalismo não dorme, né? A gente sabe. Bom, eu tenho uma apuração complementar a essa sua, Raquel. A gente sabe que no Supremo Tribunal Federal já está agendado o julgamento de um dos artigos, vai ser discutida a legalidade de um dos artigos do chamado Marco Civil da Internet. O artigo que é o ponto-chave dessa discussão é o artigo 19. Está na pauta do julgamento para o fim desse mês de novembro e deve consumir algumas sessões essa discussão. O que esse artigo diz? Que existe liberdade de expressão, no entanto, as plataformas de internet, elas precisam retirar do ar o conteúdo diante de decisão judicial. O que se discute hoje dentro do Supremo Tribunal Federal? Que esse artigo não impede, por exemplo, que uma plataforma retire do ar um conteúdo sabidamente ilegal, ainda que não exista uma decisão judicial expressa para que a plataforma tire o conteúdo do ar. É o que acontece hoje, por exemplo, com incitação a crimes graves, como, por exemplo, pedofilia, antissemitismo. Esse tipo de conteúdo, ele precisa ser retirado mesmo porque ele vai contra a política de uso da própria rede, da própria plataforma. Então, o que o Supremo deve fazer? Deve avançar um pouco para determinar que as plataformas retirem esse tipo de conteúdo de ódio. Por exemplo, incitação a crime contra instituições, a crimes contra a democracia, como esses que a gente tem visto ao longo dos últimos anos. Existem muitos ataques contra ministros do Supremo, contra os outros poderes da República, também legislativo e executivo. Esse tipo de ataque deveria ser retirado pelas próprias redes, sem que a justiça expressa essa ordem expressa nesse sentido. Então, isso é o que os ministros do Supremo pensam e essa é a tendência desse julgamento. A gente tem visto esse tema sendo debatido no Legislativo, está tramitando no Congresso ao longo de muitos anos e não se avança em relação a isso. Então, na prática, esse julgamento do Supremo pode trazer algum tipo de regulamentação para esse setor operar de uma forma mais segura para a sociedade, Raquel. Muito importante essa informação que você traz, Carol, dessa pauta tá realmente chegando no Supremo, provavelmente no final do mês. Vou trazer aqui para conversar junto com a gente nosso mestre, Ricardo Couto. Oi, Couto, boa tarde, bem-vindo, Oi, boa tarde, querido. Raquel, boa tarde, Carolina. Couto, a Carol trouxe uma informação muito importante, que é essa pauta da questão das fake news, o artigo central ali, o artigo 19, deve ser finalmente julgado no final desse mês, então tá pertinho. Agora, juntando isso com o contexto que a gente está colocando, o Congresso fica sempre para trás nessa discussão em relação ao Supremo, em relação até ao TSE, a legislação ela vai, o judiciário vai avançando na frente. Será que as explosões colocam uma pressão sobre o Congresso para avançar nessa pauta? Será que vai funcionar nesse sentido ou o Congresso vai continuar inerte diante da resistência? Olha, Raquel, se vai funcionar, eu não sei. O que eu sei é que esse assunto já está lá no Congresso, na Câmara, há muito tempo. Tinha uma comissão que já tinha preparado o projeto pronto e o Arthur Lira, o presidente da Câmara, simplesmente acabou com a comissão, criou uma outra comissão especial que até hoje ninguém sabe se está funcionando, como é que está isso, né? Então, depois, a Câmara reclama que o Supremo toma o lugar de outro poder. Mas se eles não tomam iniciativa nenhuma, o Supremo tem que fazer isso. Porque a coisa mais importante hoje é regulamentar essas redes. Toda essa polarização política, né, essa radicalização, ela cresceu muito a partir do momento, desde 2019, desde a campanha de 2018,
que a política ocupou as redes, né? E tudo o que aconteceu depois é consequência disso. O 8 de janeiro foi todo tramado nas redes, né? A festa da Sofia, vai comer bolo. Esse rapaz aí que se matou, explodiu bombas, também é um produto disso, né? Dessa radicalização feita pelo bolsonarismo nas redes e não tem regulamentação nenhuma. Sabe, esse Elon Musk, né, que agora é o todo-poderoso do governo americano, ele acha que pode tudo. Né? Enquanto não regulamentar isso, e o ministro Alexandre de Moraes reagiu a essa a falta de respeito do Elon Musk, né, ele ganhou essa batalha, agora está na hora de regulamentar. Eu não sei, a Carol pode explicar, o que falta ainda para isso entrar em julgamento no Supremo? Boa pergunta, Carol. Quer tentar responder pro Couto? O que falta o quê para o julgamento no Supremo? Na verdade, está pautado já, está pautado agora para o fim do mês de novembro. O Supremo, na verdade, esse processo está no Supremo já tem muitos anos também. Os ministros, o que aconteceu? Esse julgamento foi marcado várias vezes e os ministros resolveram ali na véspera das datas que foram escolhidas no passado, resolveram deixar para depois para que o Congresso conseguisse regulamentar e aprovar uma legislação. Isso era um acordo, uma costura ali de bastidor entre ministros do Supremo e presidentes da Câmara e do Senado ao longo dos últimos anos. O que aconteceu? Nada. A gente viu que o Congresso não avançou nessa pauta, é um tema complicado, é uma legislação impopular, né? É difícil de ser aprovada, difícil de ter maioria. Então, o que acontece? O Supremo foi no clássico, ok, vocês não vão se movimentar, a gente vai, aquela história, deixa que eu chuto, né? Aconteceu isso no marco temporal, aconteceu isso em relação à regulamentação de drogas, aconteceu isso em vários episódios que a gente tem visto recentes no STF. E aí o Supremo é acusado de legislar, acusado de entrar numa atribuição que não seria do judiciário. No entanto, se o legislativo não se mexe, algum poder tem que se mexer para regulamentar esse setor tão sensível da sociedade que a gente tem visto, o Couto bem pontuou, nos últimos anos, desde a campanha de 18, as redes estão sendo invadidas por discurso de ódio, nada acontece, as autoridades não se mexem, o Supremo ficou quieto durante tempo suficiente para que a política se movimentasse nesse sentido e nada aconteceu. Então, paciência, é isso que vai acontecer, vai ter esse julgamento, deve avançar pelo mês de dezembro, mas a intenção do presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, é concluir esse julgamento ainda nesse ano.